Boa noite a todos. Então vamos fechando os nossos olhos, tentando deixar os nossos problemas, pelo menos por um pouquinho, do lado de fora, e nos conectando com a espiritualidade, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e pedindo à equipe espiritual dessa casa que nos ilumine e permita que o Evangelho dessa noite seja como um bálsamo para nós e que a gente consiga, pelo menos um pouquinho, colocar em prática os ensinamentos dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a fé que transporta montanhas. O primeiro ponto aqui que a gente deveria, a gente vai falar de uma palavrinha, pequenininha, fé. Porém, a gente sabe, o quanto ela é importante na nossa vida, Então, a primeira coisa que a gente vai trazer é o que é fé, Depois a gente entra aqui nos textos canônicos, E a gente entra também no entendimento um pouquinho mais profundo dentro aqui da doutrina, Que a gente fala muito da fé raciocinada, E aí, será que foi nós que trouxemos isso ou já veio lá de Jesus, Então, a gente vai ver bem claramente que, na verdade, já vem, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, a fé, os textos mais antigos estão em grego, e a gente tem pistia, que seria a palavra que está lá no grego, e a gente conecta ela com acreditar, se a gente fizer a tradução, e também com fides, do latim, e que seria confiar, fiar, Essa seria mais ou menos a linha de raciocínio para que a gente pudesse entender que não é só aquele meramente a crença, Então, eu creio. Existe um algo mais, Então a fé, ela é tanto crer como saber que é algo que é um pouco além, Porque hoje eu posso acreditar, amanhã eu posso não acreditar, pode surgir algumas questões. Agora, quando eu sei, ou seja, quando aquilo já introjetou na minha alma, no meu espírito, aquela confiança em Deus, aquela coisa que realmente você nutre a alma, por ser, na verdade, uma virtude que é da alma, não é uma virtude material, uma virtude, ela realmente é algo que nos conecta com o Criador, Então, ela é importante. A gente tem uma frase do Emmanuel que eu vou citar daqui a pouco, que é muito propícia para a gente entender isso. Então, a fé, ela é de fato, o saber, ela é o confiar e o fiar, ou seja, nós nos colocamos, diante das leis de Deus, diante da espiritualidade maior, superior, dos benfeitores e do próprio Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, confiando porque nutria nele o sentimento de nos ensinar, Ele foi um grande pedagogo, não veio aqui para fazer milagres ou para apresentar um evangelho não ativo. Ele veio trazer para a gente uma contribuição para que a gente tivesse um exercício da nossa fé ativa, Então, tanto que a gente fala muito, a fé sem obras é morta. Então, essa é a nossa busca. E aqui, Kardec vai lá nos textos do Evangelho e traz aquela passagem que ela tem muita sabedoria nela e ensinamentos para nós. Um senhor leva o seu filho para os apóstolos. E os apóstolos, eles não conseguiram sanar o problema, e por conta disso ele levou o filho para o Mestre, Jesus. E aí o filho, ele estava claramente obsediado, tinha um espírito nele,
e subjugado, porque chegou num estágio tão, né, eles falam aqui no texto, né, que ele estava lunático, né, que era um termo usado, e ele se jogando, né, às vezes na água, às vezes no fogo. Imagine, né, você ter um filho nessa circunstância. Então é óbvio que o pai, né, queria a cura do filho, e assim, quando ele leva este filho ao mestre, Jesus consegue, obviamente, né, com a evolução espiritual dele, com a estatura moral dele, ele consegue expulsar esse espírito que estava, vamos dizer assim, infortunando esse jovem, né, esse filho desse senhor. Dito isso, o que acontece? Aí esse senhor comenta que ele tinha apresentado, né, para os discípulos, e os discípulos não conseguiram curá-lo. E aí vem aí eu vou começar a pegar diretamente aqui, ó. Aí Jesus fala o seguinte: ó geração incrédula e perversa. É bem forte, né? Crédula e perversa, né? Assim, bem contundente, né? Para mostrar o quanto a gente precisa exercitar a fé, que é essa fé, né, que a gente falou aqui, né? Não é a fé só do acreditar, né? Mas é de fiar, de confiar, ou seja, é algo mais, né? É algo da alma mesmo. Aí vem: até quando eu hei de estar convosco, até quando vos hei de sofrer? Né, quer dizer, quanto vocês ainda sofrerão por essas coisas, né? Quer dizer, trazei-o cá. Aí Jesus curou, abençoou, né? E ele seguiu. Aí depois disso, o que aconteceu? Obviamente os apóstolos, em particular com o mestre, né, foram indagá-lo, né? Poxa, o que aconteceu que a gente não conseguiu, né, fazer aquilo que, né, o mestre fez? Aí ele fala, né? E aí entra na questão aqui do que o Kardec trouxe, ó: por causa da vossa pouca fé. Ou seja, eles ainda não tinham construído aquela fé suficientemente firme de saber que um apóstolo do Cristo conseguiria assim, vamos dizer assim, curar, né, sarar, que era na verdade, né, um espírito que estava, um obsessor que estava na criança, né? Então isso num jovem, num moço, né, eles falam aqui, né, esse é o termo correto. Então ele fala, né, que por causa da vossa pouca fé. Aí ele fala: porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que era aquele menorzinho, né, grão, depois ela dá uma hortaliça bem grande, mas é um menor grãozinho, direis a este monte: passa daqui para acolá, né, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso foi registrado em Mateus, aqui no texto que o Kardec nos trouxe. Então, este remover o monte, a montanha, né, transpor a montanha, nada mais é aqui pelo aspecto moral, né? A gente não pode ainda aqui analisar pelo aspecto físico, né? Então a gente tem as leis, né, que regem as questões físicas nossas, nós temos as leis que regem as questões morais, espirituais, e nós estamos aqui, né, como alma, né? É um espírito encarnado aqui, aprendendo e, de certa forma, vivenciando experiências, vicissitudes e desafios e dificuldades, preconceitos, más tendências que nós temos. Então, a fé vai ser esse instrumento que vai nos permitir contornar, superar essas adversidades. Então, basicamente ali, quando é feito os comentários aqui, a gente se sintoniza, né, com essa fé, com esse algo mais, vamos dizer assim, que vai além do só acreditar, da crença, mas também com uma boa pitata, né, eu diria, de entendimento, que aí vai nos dar a fé raciocinada, e aí a gente vai com isso entender e vamos superando todas essas, né, adversidades. Então essa basicamente é uma questão importante. Outra questão que é trazida aqui, né, nos comentários aqui do Evangelho, é que a fé verdadeira, ela é calma, ou seja, ela é serena. Por quê? Porque a gente sabe, né, que na base da raiva, na base da violência, a gente acaba não conseguindo nada. Isso tudo são reflexos ainda nossos, né, que a gente tem, naturais, né, nesse estágio evolutivo, de medo, né, de insegurança, de uma série de questões que não estão em sintonia com aquilo que a fé, na verdade, essa fé robusta, ela nos traz, e ela permeia o nosso espírito. Então, quando a gente tem já o domínio, né,
desta fé, essa conexão com o sagrado, né? Essa fortaleza espiritual, essa virtude que é da alma de fato, aí nós conseguimos ter essa calma, essa serenidade. E esta fé, aqui também no Evangelho, é trazido, é muito importante a gente registrar isso, que a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Toda vez que a gente, né, fala do Evangelho do Cristo, a gente sabe que a caridade é um pilar central, porque foi dali que ele entendeu que era o movimento de caridade, né, que a gente conquistasse esse movimento de caridade, fizéssemos seres caridosos. Antes nós teríamos uma série de outras virtudes, que são aquelas virtudes do Sermão da Montanha, né, o Sermão do Monte, né? Então você tem que ter lá, né, a humildade, né, você tem que ter a abnegação, a resiliência, a paciência, né, ser pacífico, ser pacificador. E aí, com todos esses elementos, todas essas virtudes, a gente vai conseguir, de fato, usar todas essas virtudes no instrumento que é o nosso próximo, né, e fazer a caridade para nós, né, como foi dito, né, pelo Cristo, né, amai o próximo como a si mesmo, ou seja, amai ao Pai, né, obviamente, Criador, que rege todas essas leis perfeitas, que dá para nós essa segurança da gente poder ter fé, né? Por isso que a gente acredita muito que a fé nossa é do entendimento que existe, né? Essas leis maravilhosas, essas leis que nutrem, né, todos os seres, todo o universo, e a partir daí, com este entendimento, a gente começa a ter a fé que a gente chama de fé raciocinada, né? Através da fé raciocinada, a gente consegue entender, né, todos os nossos desafios, né, aqui existenciais, a nossa evolução moral, aqui a gente vai ter múltiplas existências ao longo da nossa vida, que a gente vai sim superar todas as adversidades, essas circunstâncias que são naturais e inerentes a esse estágio evolutivo nosso, né? Vamos acessar planos muito mais evoluídos e que os mundos são muito mais felizes. A gente passa daqui para um mundo de regeneração, depois nós vamos passar para mundos felizes, e quiçá, né, ao longo de muitos anos e milênios, etc., né, vai depender de cada um de nós, a velocidade disso tudo, a gente vai alçar, né, os cumes, né, mais elevados, onde, por exemplo, são espíritos crísticos, como o Cristo que veio aqui para nós. Então, este é o entendimento e nos dá essa conexão e nos fortalece essa nossa fé. Tendo esta fé, nós conseguimos o quê? Reproduzir isso na base da esperança, né? Porque a gente sabe que o vindouro, né, o porvir vai ser muito bom, porque a gente sabe que nós vamos superar essas adversidades todas, né? Inclusive essas coisas que nós passamos na nossa vivência do dia a dia, né? Então estamos passando por uma pandemia, a gente sabe que isso tudo é transitório, daqui a pouco, né, a ciência vai nos ajudar a debelar, como já aconteceu no passado, outras que vieram, outras que se vão, e que a gente não vamos falar assim, a gente não vai fenecer, né? Nós somos seres imortais, né? E a partir do momento que a gente foi concebido, daqui para frente a gente tem o infinito. Então nós somos seres, né, que vamos evoluindo, vamos melhorando, né, vamos alcançando esses cumes aí mais elevados, esses páramos de luz, né, onde o Cristo está, que não tem essas dores, essas vicissitudes, esses problemas todos. Então, é no aspecto desta fé que o Cristo falava que a gente poderia transpor, né, transportar um monte de lá para cá. Esses montes aí sempre vistos, né, e a gente tem que ter esse olhar, né, do entendimento, que são essas questões morais, né? Então esse não é o aspecto físico que estava sendo dito ali, obviamente, né? É sobre o aspecto moral. E pegando um pouco, né, dessa linha de raciocínio, eu trouxe aqui para nós discutirmos um pouco como Jesus já tinha trazido essa fé raciocinada, né? Jesus trouxe várias passagens muito interessantes, onde ele deixa claro essa questão, né? Porque tinha muitas coisas também muitas questões de crença, que era muito aquela crença do externo, né? Então falava-se muito dos fariseus, mas não era só eles, né? Várias e várias religiões têm muito essa questão do externo. Então, ou seja,
Eu estou preocupado, né, com, por exemplo, vamos dizer assim, com um objeto, né, com um crucifixo, com um quadro, com isso, com aquilo, e muitas vezes não está introjetado dentro de mim aquela fé, né? Não está introjetado ainda aquela luz, aquele algo mais. Então, a gente tem algumas passagens muito interessantes, por exemplo, de Jesus com a mulher samaritana. Os judeus não falavam, né, com os samaritanos, tinha aquelas divergências, mas mesmo assim Jesus vai até lá, e lá no Poço de Jacó, é uma passagem longa, eu vou abreviar bastante só para a gente pegar a essência, né? Como Kardec fala, né? Vamos lá no Prolegômenos, né? Vamos trabalhar na essência, né? Na luz, na caridade, no amor, e não vamos se preocupar com a forma, né? Então, mais ou menos isso. Então, aqui eu pediria para vocês entenderem, eu vou tentar resumir porque é bastante denso o texto. Então, ele vai até lá, né? Enquanto os apóstolos vão para outro canto lá buscar alimento. E ele começa a ter um diálogo com essa mulher, né? Com a mulher samaritana. Esse é um diálogo que conecta muito e tem muito a ver com o Espiritismo, né? Por quê? Quando ele fala com a mulher percebe que ele é o Cristo, o Messias. Por quê? Porque ele adivinha algumas coisas dela, da vida dela, que não teria outra pessoa, né, que chegasse ali e teria capacidade, porque ela nunca tinha visto ele não sabia da vida dela. E aí ele fala, né, que ele seria a fonte da água viva de fato, né? Porque aquela água que ela puxava lá no poço, que era útil, era importante, mas aquilo era água material, né? Que ela ia ter que continuar bebendo para sempre. E ele iria nutri-la, né, o espírito dela com a água viva, que seria a água do Evangelho, dos ensinamentos e tudo mais. E aí ela chega uma hora que ela pergunta, ela também usa, aí é legal o Evangelho por isso, que é bem didático, né? Aí ela vai e pergunta, bom, estou na frente do Messias, né? Entendi e vou perguntar. Bom, nós adoramos aqui no poço, aqui no monte, né? E vocês lá no templo, lá em Jerusalém. E onde que a gente deve adorar? Aí Jesus dá a resposta que eu acho que conecta muito com a gente. Haverá um dia que nós adoraremos em espírito e verdade. Então, o que acontece? Essa é a fé, né? Quer dizer, então, eu tendo a fé, eu vou estar em espírito e verdade, eu vou estar em conexão com o mais alto. Eu não tenho que estar, né, exatamente num templo ou no Poço de Jacó, vamos supor aqui no centro espírita. É claro que isso aqui é importante, ninguém nunca vai dizer que não. Isso é sempre importante, uma comunhão, uma reunião, a gente faz aqui estudos, a gente faz reuniões de desobsessão, todo mundo sabe, né? Tem uma série de atividades importantes que tem que ser feita em equipe. E não tem outro jeito, e aqui traz o amparo, a proteção, os benfeitores. Mas o que a gente está querendo dizer aqui, que Jesus quis dizer, que espírito e verdade é em qualquer lugar que eu estiver. Eu estou doente lá no hospital, eu não vou me curar porque eu não estou aqui com o meu crucifixo. Não, se você está com a sua mente conectada, você vai ter o amparo, né? Essa que é a mensagem, né? Estar em espírito e verdade, ou seja, onde estiver, né? Nós somos alma, mas em momentos de desdobramento nós estamos lá em espírito. Então, ou seja, a gente estará conectado ao alto com a coisa mais importante que nós temos, né? Essa é a grande mensagem. Essa passagem ela registra alguma coisa que alguns estudiosos do Espiritismo falam, que o Kardec tenta trazer para dentro da nossa fé, essa fé. Então é fé em Deus, fé em Jesus, porém essa fé sem os dogmas externos, né? Sem a preocupação do externo, mas sim trabalhar sempre o interno, porque o Deus imanente que está dentro de nós, né? Que obviamente que trabalhado esse Deus imanente, ele também é transcendente, né? Porque a gente também consegue atingir o próximo, a gente também vai emanar vibrações positivas, né? Porque Jesus falava, faça vibrar a vossa luz. Então não vamos pensar só que vai ficar só aqui dentro. A gente tem que ter, né? A fé sem obra é morta. Então a gente precisa externar. E nesse externo é que a gente realmente consegue chegar, né? E ir além, né? E aí volta naquela questão de brilhar a vossa luz, com a fé que Jesus ensinou, que é uma fé raciocinada, aí linka com o quê? Com a fé sendo a mãe da esperança e da caridade, porque eu vou me expressar, né, toda essa minha fé, essa confiança em Deus, sabendo de tudo isso, tendo esse entendimento, onde eu tenho a crença, o saber, mais o entendimento, o que nos traz? Ele nos traz um avanço, né, que seria um algo acima, que é a fé raciocinada. Então essa seria mais ou menos uma
uma linha assim que eu entendo que é de um bom raciocínio para a gente. E aqui vou pegar mais alguns elementos aqui para nós que eu trouxe aqui para que a gente pudesse expressar aqui, né, no momento da palestra. A fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso aqui é Kardec, puramente Kardec. O que ele queria dizer com isso? Se tiver em algum ponto, primeiro ele pede, né, para a gente, né, obviamente, estar sempre conectado ao alto, né, desde lá do início, né, do trabalho dele, né, do prolegômenos lá, né, os espíritos pedem para ele crer em Deus, né, praticar o amor, a caridade e tudo mais. Aí, dito isso, a fé que ele deve seguir deve ser a moral cristã, que é o quê? O Evangelho do Cristo. E aqui, quando ele coloca, né, de frente a frente, é justamente nesses aspectos. O que eu devo me preocupar? É com externo ou com interno? E aí vamos mais uma passagem para reforçar aqui a importância da fé raciocinada. Então vamos lá. Tem aquela história, né, no sábado Jesus fazendo a cura. Tem duas bem famosas, né? Uma, ele tinha uma mulher, né, que tinha também um problema de uma obsessão, vamos falar assim, e ele vai lá e expulsa o que eles, aqui nos textos eles falam, né, o demônio lá, é o espírito, né, que estava também infortunando a mulher. E aí Jesus comenta, aproveita essa passagem e fala, olha, mas no sábado você não leva, né, o seu boi, né, o seu jumento lá não tira da manjedoura para levar para beber água? Aí todo mundo, né? Ou seja, para cuidar do que é material, pode. Agora para curar, né, alguém que está doente, aí ele até fala, né, para curar essa filha de Abraão, não vamos cuidar, né? Então, de novo, usando o raciocínio, né? Nós temos que usar da caridade em qualquer momento, né? Não importa, é sábado, eu não vou fazer caridade, não. É sábado e domingo, a qualquer oportunidade possível. Você não pode fazer nada, você está lá, você faz uma vibração, faz um pensamento, mas você sempre tem que estar conectado, né? E sempre procurando ajudar. E o outro é do jovem lá do braço mirrado, né? Que também, né, foi curado no sábado, e aí Jesus faz a pergunta, né? Faz essa indagação também para aquelas pessoas que estavam ali, que em geral iriam lá para criticá-lo, né? Poxa, mas como pode, né? Fazer uma cura no sábado, quer dizer, para fazer o bem, por si só o bem já não precisava falar mais nada, né? A gente pensa assim, né? O cara curou, não precisava nem, o ato em si já é mais do que uma resposta, não precisava mais nada. Mas mesmo assim ele ainda pedagogicamente, porque ele era realmente, né, o pedagogo das almas, ele vai e pergunta, né? E aí as respostas são sempre assim, né? Aí a pergunta que ele faz nesse caso é assim, né? Se caísse lá, né, um boi, um animal lá numa cova, você não iria atirar? Claro que, né? A resposta seria sim, né? Claro que sim, né? Poxa, eu iria fazer um movimento porque é uma questão que vai mexer no meu bolso, uma questão material, mesmo sendo um sábado. mas para curar não poderia. Quer dizer, então, fazendo esses movimentos, ele traz ali a fé raciocinada. E aí um outro, que esse é bem conhecido e tem uma série de pontos também de fé raciocinada que a gente começa a enxergar. A força da fé, a quebra do preconceito, que é aquela do centurião, né? O centurião procura Jesus. Ele acabou ele desceu lá, do sermão, faz uma cura, limpa um leproso, que já por si só, né, a gente, é uma coisa muito, muito interessante. Aí chega lá o centurião e vai ter com ele e pedir para que ele curasse o seu servo, né? Então aí vem assim, né, o servo, que era um hebreu, ele era, né, vamos chamar assim, né, um patrício, mas ou talvez vamos pensar, um romano, né, que era de um outro povo, era um povo que estava ali, né, de certa forma subjugando aquela região. Mas Jesus, no diálogo com ele, percebe que ele vai lá de boa vontade, né, primeira coisa. Segundo, fazer o bem, não olhar a quem, né, acho que era uma coisa assim mais do que óbvia, né. E aí o diálogo é mais ou menos assim. O centurião pede para que ele faça um movimento de cura do servo,
e Jesus pensa, né, de se deslocar e ir até lá, né? Ele fala que nem precisava, bastava ele pedir, porque ele falou, olha, eu sou um homem de comando. Quando eu falo para os meus, né, comandados, vá, eles vão. Quando eu falo eles vêm. Quando eu faço, faça, eles façam. Você é a mesma coisa. O que ele quis dizer, né? Ó, fé raciocinada. Olha, se Jesus mandar, o que ele pensou? A pleiade que segue ele, os espíritos, ou na época, não sei como é que eles imaginavam, os deuses, o que era, né? Que o romano, eles acreditavam, eles eram politeístas, né? Mas vamos pensar assim, algo que Jesus desse o comando, né? Os comandados de Jesus iriam agir, né? E iria aquilo reverberar positivamente. E de fato Jesus, à distância, fez a cura, né? Para o servo, né? do centurião. E aí novamente, né, mais do que espetacular, né, assim, a quebra completamente, né, de novo, né, do preconceito. Então ele foi e falou com a mulher samaritana, quebrou os preconceitos, foi lá, falou com o romano, quebrando os preconceitos. Não importa se o cara é gentil ou não gentil, importa fazer o bem. Aí ele vai e se dirige, né, a essas pessoas que estavam lá, e ele fala: nunca vi tamanha fé em Jerusalém, né, nessa região. Por quê? Porque ele conseguiu entender que aquele centurião conseguiu ter a perspectiva de uma fé bem raciocinada. Então ele vai e usa esse exemplo para falar que, olha, nunca, porque assim, ele poderia falar, não, olha, a fé aqui é do meu apóstolo, né, que está aqui comigo, está se fortalecendo. E outra coisa que é muito importante, que eu acho que vale a pena a gente citar também, é que a fé é um processo. A fé é uma conquista diária, dioturna, como eu diria, né? E de várias existências, certamente. Vamos só pensar no apóstolo Pedro. Pedro, quando foi caminhar pelas águas, deu um vacilo, caiu, Jesus foi lá e falou para ele: olha, te faltou a fé ali. Aí depois, Pedro vai se fortalecendo na fé e chega a falar para Jesus o seguinte: mestre, se vierem te pegar aqui, né, eu vou te defender e tal. Aí Jesus fala: olha, você vai me negar 3 vezes até a hora que o galo cantar. E o que aconteceu? 3 vezes ele acabou negando, né? Aí a gente vê assim que, quer dizer, poxa, ele estava bem fortalecido, não, mestre, ninguém vai, né? E aí de repente, olha, não é bem assim, né? Porque uma coisa diante de uma circunstância aqui, a gente está aqui na paz, aqui tudo tranquilo, nós estamos numa situação muito confortável. Se aparece uma situação aqui, o que vai remeter? Vai nos remeter não ao nosso consciente, mas ao nosso inconsciente. E a gente sabe que no nosso inconsciente a gente tem muitas fragilidades, né? Tem muitas situações que a gente nem conhece, né? Por isso, né, a gente trabalha, né, o autodescobrimento e tudo mais. Então o que aconteceu foi isso: Pedro, mesmo, né, amando Cristo, querendo, né, ser realmente aquele discípulo, né, aquela pessoa que fosse divulgar o Evangelho e tudo mais, o que aconteceu na hora que o pessoal indagava ele? Não é comigo. Negou 3 vezes. Bom, tudo bem, então foi uma fé vacilante, correto? Porque muitos outros foram para a fogueira, né? Vamos dizer assim, graças a Deus nós podemos aqui conversar, não vamos mais para a fogueira, graças a Deus nós estamos, né, só paz, né, e tudo mais. Mas essas pessoas cansaram de questão de ir para a fogueira. Aí o que aconteceu? Depois disso, Jesus aparece, né, em espírito depois, e fala, né, para Pedro 3 vezes, né? Pedro, você me ama? Aí Pedro: eu amo, o senhor sabe que eu amo, então apacenta minhas ovelhas. E aí ele ganhou aquela fé, depois desse fato, né? Aí ele ficou constrito ali e tal, né? Ou seja, ele percebeu como é o processo da fé. E aí ele foi, né, trabalhar lá na Casa do Caminho, e lá, a partir dali, ele conquistou realmente, porque ele fez chegou a fazer até curas, né? Então aquilo que antes, né, quando estava com o próprio Cristo ali acompanhando, eles não conseguiam fazer, depois eles conseguiram, né? Os próprios apóstolos, porque eles foram tendo um processo de conquista dessa fé, essa fé, né, do entendimento, essa fé, né, de colocar essa sintonia, né, com o alto em prática, né? E aí expressado isso em caridade, em amor, tal. Tanto que tem uma passagem, né, que ele fala que não tem ouro nem prata, né, mas ele dá um abraço e cura lá, tal. Então é isso, né? Então acho que para nós aqui o que fica é assim, essa fé raciocinada não é coisa, né, do Kardec. Na verdade ele só fortalece a gente nessa visão, nessa perspectiva, para que a gente possa
ele foi buscar lá nos textos, buscar nas informações, nos elementos, para que a gente pensasse, e aí eu trouxe outros que não estão aqui no texto dele, mas que eu achei que também tinha muita sintonia com esse trabalho aqui que a gente está fazendo. E aí eu vou começar já a fazer algumas leituras finais aqui para a gente poder encerrar e fazer uma prece. Emmanuel traz o texto que é o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Então é saber, né? Já é a certeza. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do entendimento. E aí, quando a gente vai lá num trecho de Humberto de Campos, né, que também trouxe, por exemplo, a Boa Nova para a gente, né, que é aquele livro maravilhoso, e vários outros deles são maravilhosos. Eu li alguns, eu não li todos da obra dele, mas a Lavra do Chico Xavier, né, para variar, muito, muito bonitos. Mas tem uma parte aqui que eu peguei desse aqui, obviamente acho que quase todos nós já lemos, que é o da Boa Nova, né? E aí eu pego lá no prefácio e está aqui, ó: hoje não mais cogito de crer, porque sei. Falando da fé, né? Então, de novo, ou seja, são conquistas, né? E a gente, em alguns momentos, nós vamos ter uma fé vacilante, e é normal, porque é o estágio evolutivo. É claro que um espírito, por exemplo, da magnitude de Jesus, né, que é um espírito puro, um espírito que já está em comunhão com o próprio Criador, obviamente que a fé dele é muito mais ampla, natural. A gente conhece mais as leis da natureza, tanto as leis físicas, as leis, né, que regem o universo, do aspecto, né, do cosmos como um todo, da questão também das leis espirituais. Então é óbvio que ele tem muito mais fé, por isso que ele tocava, né, e dominava também, né? Dominava, e por isso que ele colocava a mão e limpava o leproso, por isso que ele colocava a mão, tocava, e os olhos, né, voltavam a ver. E ele sempre perguntava, né? Por exemplo, para Bartimeu lá, ele pergunta, né? Bartimeu tira a capa, grita, né? Filho de Davi, né? Tenha compaixão, tal. Aí ele vai até lá e ele fala: o que você quer? Todo mundo imagina, né? Pô, quem perguntaria isso? O cara é cego, ele quer ver. Aí ele fala: que eu veja. Ou seja, aí ele foi para o quê? Para aquilo que a gente sempre fala, para a autonomia. Ele saiu do vitimismo, daquela capa aqui. A capa era para poder pedir esmola. Quem não tinha aquela capa não podia pedir esmola. Então, assim, veja o movimento, né? O movimento de uma fé dele, de acreditar, de confiar, né? Então, também, nem tinha nome, né? Era Bartimeu, é filho de Timeu, só para a gente ter uma perspectiva de como que era, né? Então, ele vai para o movimento de acreditar, de ter fé, de sintonia, e aí consegue receber, porque Jesus também falava, né? Tua fé te curou. Embora a gente saiba que é óbvio que na frente dele, com todo aquele magnetismo, as pessoas que o procuravam já estavam nesse movimento, né? De buscar a fé, de buscar a cura, né? A fé sem obra é morta, é um texto grande, mas eu acho que eu já comentei, assim, acho que é importante a gente colocar tudo isso que a gente aprende em movimento. Não adianta também só ficar na teoria. Então, tem alguns textos aqui que falam muito assim, vou tentar resumir. Vamos se preocupar menos com o externo, né? Vamos tentar buscar mais o interno. Basicamente é isso, né? Então a gente às vezes está muito preocupado com as questões extra, né? Mas eu acho que assim a grande mensagem é para nós, para dentro. Fé é questão nossa consagrada, cada um com o seu, cada um com a sua firmeza, cada um com o seu entendimento. Quanto mais entendimento, mais leitura, mais observação, e aí de novo, né? Sempre aquele convite para que todos nós pudéssemos mergulhar aqui no capítulo 19, entender um pouco mais. Tem muita coisa, tem mensagens muito belas aqui que não dá para a gente esgotar, e nem a questão. A questão é mais para a gente despertar, né, o interesse, para que todos nós pudéssemos aqui em um determinado momento, de novo, né? Muitos já leram, eu sei, a gente lê de novo, e quando a gente vem fazer aqui a gente lê novamente, pega alguns textos e tudo mais. Né, eu sempre comento, né? Fé é a mãe, né, da esperança e da caridade. O Chico tem um livro falando sobre a fé, tem um livro falando sobre esperança, tem um livro falando da caridade. Então é uma oportunidade para a gente, se a gente quiser beber nessa fonte fecunda aí, tem bastante material. E por último aqui, eu vou só ler a última mensagem aqui, que Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor.
já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permanecestes em nós, agora e sempre. Que assim seja. Então, uma breve oração. Então, vamos elevando o pensamento a Deus, nosso Criador, esse divino Pai que nos ampara, nos fortalece, que nos deu o dom da vida, nos deu a oportunidade dessa existência, que rege todo o universo, e pedimos a Ele que dê muita força para todos nós aqui, aqueles que nos ouvem, luz, paz, saúde, proteção e amparo, para que nós possamos seguir os passos do Mestre Jesus e tê-lo como modelo e guia, para que nós possamos melhorar e melhorar todos à nossa volta, e que nos inspire a brilhar a nossa luz. Graças a Deus, graças a Jesus.